Mas a paz de Jesus, o amor de Maria. Antes de tudo, eu peço desculpas porque a minha videocam não está muito boa. A outra estragou e eu estou usando essa do computador que não é tão boa. E também a programação não deu certo, eu tive que fazer aqui no Google Meet. Será que o pecado existe realmente? Hoje em dia na sociedade dá a impressão que não existe. Acho que é uma invenção da igreja, né? Invenção do tempo medieval para colocar medo nas pessoas. Pelo comportamento que se vê, será que realmente o pecado existe? Nós cristãos cremos nessa verdade, mas também existem muitos cristãos que, apesar de crer nessa verdade, vivem como se ela não existisse. Nós vemos, né, na nossa igreja, tanto a igreja católica como os evangélicos e assim por diante, tantos e tantos cristãos que vivem uma vida como se o pecado não existisse. E no entanto, o pecado é a maior desgraça que existe para o ser humano. Por isso, nessa pequena aula agora, eu só vou explicar para vocês aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o pecado. Eu não vou inventar nada somente com as minhas palavras, só vou expor aquilo que o Catecismo nos ensina. Depois você tira as conclusões. E aí você tira a tua conclusão para a tua vida. Até que ponto realmente eu tenho consciência do pecado e vivo de tal forma para agradar e amar cada vez mais a Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos. Por isso, espero que essa aula, na qual nós vamos expor aquilo que o Catecismo diz sobre o pecado, possa te ajudar a você viver mais próximo de Deus e amar mais a Deus. Agora, na sequência, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para que vocês leiam junto comigo os números do Catecismo da Igreja Católica sobre o pecado. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Então, agora compartilhando a tela do computador com vocês, nós vamos ver aquilo que o Catecismo nos fala sobre o tema do pecado, certo? Então vamos lá. Nós estamos na aula de número 40 e estamos no artigo 8, o pecado. Terceira parte, a vida em Cristo. Primeira seção, a vocação do homem. A vida no Espírito, capítulo 1, a dignidade da pessoa humana. Hoje nós vamos concluir com esta aula o capítulo 1 da primeira sessão. Ok? Ali eu deixei ali o WhatsApp, tem pessoas novas chegando. Quem quiser me mandar mensagem e as tarefas pode mandar pelo WhatsApp. O pecado. 5 temas vamos ver. Lembrando sempre, é aquilo que o Catecismo ensina. Não é invenção do professor, não é invenção de ninguém. É aquilo que a igreja ensina e sempre ensinou. Primeiro tema, a misericórdia e o pecado. Segundo tema, a definição do pecado. Terceiro, a diversidade dos pecados. Quarto, a gravidade do pecado, pecado mortal e pecado venial. E quinto, a proliferação do pecado. Esses são os temas que o Catecismo da Igreja Católica ensina. Ok? Dos números 1846 ao 1876. Vamos lá então. O que o Catecismo nos ensina sobre a temática do pecado? Primeiro ponto, a misericórdia e o pecado. Olha só o que diz o número 1846. O Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo assim disse a José: por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O mesmo se diga da Eucaristia, sacramento da redenção. Isto é o meu corpo, o sangue da aliança, que vai ser derramado por todos para a remissão dos pecados. Desculpa, ali eu falei isso. Isto é o meu sangue.
o sangue da aliança que vai ser derramado por todos para a remissão dos pecados. Então vejam bem, irmãos, que a misericórdia sempre anda lado a lado com o pecado. Porque Deus é misericórdia e quando o pecador cai, Ele está sempre disponível a perdoar o pecador, se esse assim pedir perdão, né? Deus não pode perdoar uma pessoa que não pede perdão. Não que Ele já não tenha perdoado, mas é a pessoa que não vai atrás do perdão de Deus. Então, a misericórdia está sempre disponível a perdoar. O número 1857 diz assim: Deus nos criou sem nós, não quis salvar-nos sem nós. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Deus que nos criou sem nós, não quis nos salvar sem nós. Essa frase de Santo Agostinho é muito interessante, queridos irmãos e irmãs. Deus nos criou sem nós, Ele não precisa do ser humano para criar o ser humano e nada, né? Não precisa de nada. Deus cria do nada e Ele é o poderoso. Mas para poder nos salvar, Ele precisa de nós. Nossa, que escândalo! Quer dizer que a graça de Deus não é suficiente? Sim, a graça de Deus é que nos salva. Porém, é necessário que eu aceite a graça de Deus e o perdão de Deus. Isso se chama mistério do respeito à liberdade que Deus tem. Deus respeita a nossa liberdade. Se um ser humano não quer ser perdoado e não quer se salvar, Deus não vai fazer. Porque Ele não quis. Então Deus é quem salva. Mas tem que ter a aceitação do ser humano. Porque Deus nunca impõe nada ao ser humano. Deus apenas dá a graça. Se o ser humano não quer aceitar, aí já é com o ser humano que não quis aceitar. O acolhimento da sua misericórdia exige de nós a confissão das nossas faltas. Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda maldade. Tem muito católico que tem esse costume, esse erro, que acha que a misericórdia de Deus, como ela é infinita, daí faz o que quer. Não. Tem que andar no caminho certo e tem que buscar o sacramento da confissão. E para nós católicos, nós alcançamos o perdão de Deus através do sacramento da confissão. Portanto, um católico não pode simplesmente dizer assim: eu me confesso com Deus diretamente. Não, está errado. Porque um católico, a forma de um católico, e como a igreja ensina, e como Jesus nos deixou, é através do sacramento da confissão. Portanto, se você não tem o hábito da confissão, ou não acredita, pois peça a Deus para acreditar no sacramento da confissão. Mas os padres são todos pecadores e não sei o que. Bom, isso é um instrumento que quem sabe não é o melhor. Mas a graça chega por meio de Jesus, por meio daquele instrumento. Certo? Se nós ficamos somente olhando os erros dos padres, nós não vamos, jamais se confessar. A mesma coisa a pessoa que vai no médico. Imagina se nós fôssemos ver somente, fôssemos escavar a vida pessoal dos médicos que nós vamos. Com certeza muito médico que a gente já foi também tem muita coisa errada na vida. E no entanto nós confiamos também na cura, que é um bom profissional e assim por diante. No caso do sacerdote, por mais erros que possa ter, ele age na pessoa de Cristo. É Jesus que está ali perdoando e usando aquele homem como instrumento para que chegue a graça até nós. O número 1848 diz assim: como afirma São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas para realizar a sua obra, a graça tem de pôr a descoberto o pecado,
para converter o nosso coração e nos obter a justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Como um médico que examina a chaga antes de lhe aplicar o penso, o remédio, Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Então Deus faz ver o nosso pecado, ilumina o nosso erro para que nós possamos também buscar a graça de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Então é isso que ensina o catecismo, queridos irmãos e irmãs. A misericórdia e o pecado vão juntos. É lógico que o ideal é não pecar. Deus não nos criou para o pecado. Por isso, quando aquela afirmação, tem uma afirmação que muita gente faz, o pecado faz parte da nossa natureza. Não, o pecado não faz parte da nossa natureza segundo o projeto original de Deus, porque Deus criou Adão e Eva sem pecado. Se Ele criou sem pecado, quer dizer que não faz parte da natureza, assim como Nossa Senhora também é imaculada. Deus nos criou, o que faz parte da nossa natureza é a graça de Deus, é sermos imaculados. Mas o pecado, infelizmente, entrou, mas não que ele faça parte da nossa natureza. Ele entrou e fez uma desgraça na vida do ser humano. Mas não é esse o projeto original de Deus. Amém? Vamos seguir então. Segundo ponto. Definição de pecado. O que o catecismo fala sobre o que é o pecado? Qual é a definição de pecado segundo o catecismo? Número 1849. Vamos lá? O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a reta consciência. Então aqui, ó, irmãos e irmãs, em primeiro lugar isso daqui, ó. O que é? É uma falta contra a razão. É porque nós sabemos, em razão, o que é certo e vamos contra o certo. Uma falta contra a verdade. A pessoa prefere o erro em vez da verdade. E uma falta contra a reta razão, reta consciência. A consciência que diz, faça isso, não faça aquilo. E muitas vezes a pessoa daí faz o que a consciência reprova. Continua o catecismo. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus. Ou seja, uma ofensa contra esse amor para com Deus. E para com o próximo também. Porque o pecado também é uma falta para com o próximo. Por mais que eu faça um pecado escondido, eu afeto toda a humanidade, porque eu estou deixando de ser menos santo e toda a humanidade sofre com isso. Por causa de um apego perverso a certos bens, a certos prazeres. O pecado fere a natureza do homem. Estão vendo, irmãos? Aquilo que eu falei ali, ó. Vai contra a natureza. Então Deus não faz parte da natureza nossa, o pecado. Eu não estou inventando. E vai contra a solidariedade humana. Porque quando eu peco, eu também afeto toda a humanidade. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei de Deus. Então, só esse número aqui já diz tudo o que é o pecado. Podemos ficar horas aqui meditando e refletindo só nesse número 1849 do Catecismo da Igreja Católica. E o que diz o 1850? O pecado é uma ofensa a Deus. Pequei contra vós, Senhor, só contra vós. E fiz o mal diante de vós e dos vossos olhos. O pecado é contrário ao amor que Deus nos tem
e nos afasta dele, afasta o nosso coração dele. É, como o primeiro pecado, uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade de os homens se tornarem como deuses, conhecendo e determinando o que é bem e o que é mal. Assim, o pecado é o amor de si próprio levado até o desprezo de Deus. Olha que frase forte, irmãos. O amor de si próprio levado até o desprezo de Deus. Impressionante. Ou seja, quando nós pecamos, nós preferimos amar muito mais a nós do que ao próprio Deus. Por esta exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diametralmente oposto à obediência de Jesus, que realizou a salvação. Em poucas palavras, irmãos e irmãs, o pecado é a maior desgraça que existe no ser humano. É a maior de todas as desgraças. Por quê? Porque eu perco a comunhão com Deus. Alguém vai me perguntar, professor, não vai falar um pouco mais do pecado original? Então, não, isso daí a gente já viu lá no início do curso, lembra? Quando eu falo da queda. Quando eu falo da queda, na primeira parte, segunda sessão, eu falo sobre o pecado original. Então, é só voltar lá atrás, que fica mais fácil, tá bom? Segue o catecismo na definição. É precisamente na paixão em que a misericórdia de Cristo o vai vencer, que o pecado manifesta melhor a sua violência e a sua multiplicidade. Incredulidade, ódio, assassínio, rejeição, escárnio por parte dos chefes e do povo. Covardia de Pilatos, crueldade dos soldados, traição de Judas, negação de Pedro, abandono dos discípulos. No entanto, mesmo na hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo torna-se secretamente a fonte onde brotará inesgotável o perdão dos nossos pecados. Apesar de tudo isso, a graça, o poder e a misericórdia de Deus são muito maior do que o pecado. Basta acreditar, basta pedir perdão a Deus e crer nisso. Então, irmãos e irmãs, essa é a definição de pecado segundo o Catecismo, números 1849 e 1851. Peço perdão se na gravação dessa aula você sente um pouco ofegante a voz e tal. Eu já venho há um bom tempo me recuperando, né, de uma pneumonia que foi muito forte, já vai fazer 1 ano praticamente. E eu sofri muito com essa pneumonia. E a garganta também ficou bem afetada e tal, então às vezes não é fácil. Hoje é um dia, por exemplo, que eu estou gravando essa aula para vocês, mas eu estou sentindo bastante a respiração. Tá certo? Então peço desculpas por isso. O Catecismo da Igreja Católica vai falar num terceiro ponto da diversidade dos pecados. Não precisa nem falar, né, irmãos? Nossa, tanto pecado que existe nesse mundo. Dos mais variados tipos. Mas todos, obviamente, são, de uma forma ou de outra, se encaixam em alguma ofensa contra algum dos mandamentos de Deus, né? Dos 10 mandamentos. Não vai ter nada fora disso, obviamente. Mas é impressionante, irmãos, a grande variedade, né? É grande a variedade dos pecados. A Sagrada Escritura fornece-nos várias listas. A Epístola aos Gálatas opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. As imoralidades, as impurezas, as libertinagens, a idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, homicídios, invejas, luxúria desenfreada, roubos,
injustiças, mentiras, e aí vai, né? É impressionante. Impressionante a diversidade do pecado. Uma lista quase que interminável, queridos irmãos e irmãs. Segue o catecismo. Os pecados podem distinguir-se segundo o seu objeto, como todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que violam. Também pode agrupar-se segundo outros critérios, os que dizem respeito a Deus e ao próximo, a própria pessoa do pecador, pecados espirituais e carnais, ou ainda pecados por pensamentos, palavras, obras e omissões. A raiz do pecado está no coração do homem, na sua vontade livre, conforme o ensinamento do Senhor. Do coração é que provêm os pensamentos malévolos, assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falso testemunho, maledicência e assim por diante. Mas é no coração também que reside o amor, a caridade, princípio das obras boas e puras, que o pecado ofende. Então, queridos irmãos e irmãs, dentro do nosso coração está essa tendência muito forte ao pecado, conforme eu já ensinei para vocês lá na primeira parte. A concupiscência, a tendência ao pecado. O batismo nos purifica da mancha do pecado e nos dá muitas graças. Mas, infelizmente, a concupiscência ainda continua. Infelizmente. Essa tendência ao pecado fica. Ela não sai de nós. Tá certo? Então nós temos que dar passo ao amor, em vez de dar passo ao desejo pecaminoso que existe no nosso coração. Então, isso é muito importante, queridos irmãos e irmãs. Então isso, é o que fala sobre a diversidade dos pecados. 3 pontinhos. É interessante que o catecismo, dois numerozinhos, né? O catecismo fala desse ponto da diversidade dos pecados para também nos alertar, nós católicos, nesse estudo do catecismo, para estarmos atentos, né? Esse daqui eu não tenho esse problema, não cai nesse pecado, mas pode cair em outro. Quem sabe você tem outras tendências que você pode ofender a Deus. Não é verdade? De repente uma pessoa é mais luxuriosa que outra, outra é mais soberba que outra é mais vaidosa que outra, e aí vai. Outra é mais mentirosa que a outra é mais injusta, desonesta, né? Temos que estar atentos. Podemos cometer todos os pecados. Alguns nós temos uma tendência maior que outros, mas nós estamos sujeitos a cometer todos, se não nos cuidamos e não estamos alertas e atentos. Nunca nos sintamos fortes simplesmente por vaidade e orgulho. Nos sintamos fortes no Senhor. Ele é a nossa força. Agora nós, só por nós mesmos, nós somos fracos. Tá bom? Desculpa. Vamos então agora ao quarto ponto. O quarto ponto. A gravidade do pecado mortal e o pecado venial. Antes de começar essa temática, é importante já esclarecer uma coisa. Se uma pessoa morre e na alma dela ela morreu com apenas um pecado venial, um pecado leve, ela se salva. Ela não vai para o inferno. É lógico que nesse caso, muitas vezes, a maioria das almas vão para o purgatório para purificar aquele pecado e tal, né? Mas se uma alma morre em pecado mortal sem se confessar, especialmente um católico, e não se confessou porque não quis, ou não se arrependeu, essa alma é condenada ao inferno. Entenderam? Então isso é muito importante, irmãos. Quem morre em pecado mortal, em pecado grave, se condena.
Ah, mas a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, Deus dá misericórdia para aquele que se arrepende, para aquele que quer mudar de vida. Né? A pessoa não quis, então ela recebe a sentença de Deus. Foi ela que escolheu a morte eterna e o inferno. Não foi Deus que deu para ela. Ela que escolheu segundo as suas atitudes. Desculpa. Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade, a distinção entre pecado mortal e pecado venial. Mas isso a gente já viu lá, o que distingue um pecado mortal, né? O que nós podemos dizer como pecado mortal. Lembra quando eu falei lá para vocês, matéria grave, circunstância? Está lá na aula lá anterior. Né? Então não vou repetir agora, não vem ao caso. Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e pecado venial já perceptível na Escritura, imposto na tradição da Igreja, a experiência dos homens corrobora. O pecado mortal destrói o amor no coração do homem, por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança. E o homem prefere uma criatura em vez do Criador, ou seja, o homem prefere um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofende e fere a caridade. O pecado venial, que é um pecado mais leve, digamos, não é matéria grave, conforme eu já ensinei para vocês em outras aulas, é uma ofensa leve a Deus, mas não tira a caridade da alma do ser humano. Não tira a comunhão com Deus. O pecado mortal ataca em nós o princípio vital que é a caridade. Torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação. Então o pecado grave ele tira a caridade do nosso coração, a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é caridade. Nós perdemos essa comunhão, nós perdemos a graça santificante na alma quando cometemos um pecado grave. Certo? E a alma é passiva de condenação. Condenação eterna. É lógico que podemos recuperar tudo isso buscando o sacramento da confissão. É a forma de recuperar essa comunhão e essa graça na nossa alma. Vamos lá? Para que um pecado seja mortal, requerem-se em simultâneo 3 condições. E isso já ensinei para vocês. É pecado mortal que tem por objeto uma matéria grave, é cometido com plena consciência e de propósito deliberado, ou seja, a pessoa quis fazer. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores essa temática? Então, é pecado mortal quando existe uma matéria grave, fez com consciência e fez de livre e espontânea vontade, quis fazer. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não levantes falso testemunho, e assim por diante. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um homicídio, por exemplo, olha o que o catecismo diz, é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. A violência cometida contra a pessoa da família é, por sua natureza, mais grave que a exercida contra estranhos. Então tem uma gravidade, por exemplo. Lógico que tudo é pecado, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tira a vida de outro ser humano, né? É muito mais pecado. Tudo vai ser. É lógico, tirar a vida de um ser humano sempre é pecado, né? Mas uma pessoa que tira a vida do próprio pai e da própria mãe comete um pecado muito maior ainda. Muito mais grave.
certo? Ou um homem que é casado, uma mulher que é casada e trai em pensamento, né? Trai em pensamento, em desejo interno, comete o adultério interno em pensamento. É um pecado grave. Agora, se um homem que é casado, uma mulher que é casada, sai com outra pessoa e tem relações sexuais fora do casamento, é um pecado mais grave ainda. Entende? Então a matéria grave, ela, feita de livre e espontânea vontade e com consciência, é pecado grave. Ah, mas é a minha fraqueza, a minha carne é fraca. Não. A oração e a graça de Deus são mais fortes que a tua carne se você busca ela. E é possível conseguir. Para que o pecado seja mortal, tem que ser cometido com plena consciência e total consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus. E implica também um consentimento livre para ser uma opção pessoal. A ignorância simulada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Às vezes uma pessoa pode cometer um pecado, sabe que é errado, mas daí você finge de tonto, como mas eu não sabia direito. Mas no fundo da consciência, sabia que está certo, que está errado. Aí se torna um pecado mais grave ainda, porque a pessoa, além de saber que está errado, tenta mentir para si mesmo de que não era tão grave assim. Ou a pessoa que sabe que aquilo é um pecado e faz, mas se obstina naquele pecado, né? Endurece o coração, não é tão pecado assim, etc, etc. Isso é coisa da igreja, invenção. Isso chama-se endurecimento do coração. Essa pessoa está cometendo um pecado mais grave ainda. Certo? A ignorância involuntária pode diminuir ou até desculpar a falta de uma falta em um pecado. De repente uma pessoa não sabia que era pecado. Já me aconteceu quando eu estava no ministério. Com isso eu não estou revelando a confissão, né? Só estou dando um exemplo totalmente vago, nem onde, nem quando. Já me aconteceu de algum adolescente ou outro vir se confessar e tal, e a gente ajuda o adolescente, né? Porque sabe que ainda não sabe se confessar direito. Aí você vai perguntando. E aí você toca o tema da masturbação, aí o adolescente diz, nossa, mas é pecado isso? Sim, é pecado. Então se for analisar, ele não tinha cometido propriamente um pecado, porque não sabia, a ignorância, né? Ignorância total. Mas uma vez que a pessoa daí sabe que aquilo é um erro, que é um pecado, etc., aí sim, aí ela já tem, digamos assim, que dá conta dos seus atos a partir daquele conhecimento. Então, dependendo da ignorância, em si a pessoa não pode, quem sabe, não cometer um pecado. Mas o catecismo diz assim, mas parte do princípio de que ninguém ignora os princípios da lei moral, que são escritos na consciência do homem. Lembra que nós falamos lá? Lei moral natural. Faz o bem e evita o mal. Então tem coisas que, quem sabe a pessoa pode se desculpar dizendo que não sabia, mas no fundo da consciência ela sabia que aquilo de todo não era certo. Aí aquela pessoa tem culpa no cartório, digamos assim. Porque a consciência dela sabia que de todo não estava certo, então por que fez? O pecado cometido por malícia, por escolha deliberada do mal, é mais grave ainda. Quando a pessoa sabe realmente o que é pecado e faz aquele erro, comete um pecado mais grave ainda. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade do homem, tal como o próprio amor. Tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, da comunhão com Deus. E, obviamente, como ensina o catecismo, quem comete um pecado mortal e morre em pecado mortal, pecado grave, é
passivo de condenação, ou seja, aquela pessoa se condena à morte eterna, ao inferno, né? Já não tem mais volta depois quem vai para o inferno. Aí o catecismo vai falar aqui, nos números 1863 e 1864 sobre a questão do pecado venial. O 863 vai falar assim sobre o pecado venial. Que sim é uma falta contra o amor de Deus, mas não é uma falta grave. Portanto, essa pessoa ela alcança a salvação, mas obviamente, como ensina a igreja, quem morre em pecado grave, quem morre ainda com uma imperfeição que não foi grave, obviamente, quem morre em pecado venial, em pecado leve, e uma imperfeição que não foi grave, essa pessoa passa pelo purgatório para a sua purificação, conforme eu já ensinei para vocês também lá, quando eu dei a aula sobre o purgatório. E o 1864 vai falar sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Todos os pecados têm perdão, menos esse. Aquele que comete o pecado contra o Espírito Santo, esse não é perdoado. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? É não aceitar o perdão de Deus. É blasfemar contra Deus e não aceitar o amor de Deus. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Então significa que a pessoa, ela não quer ser perdoada. Deus não pode perdoar uma pessoa que não quer ser perdoada. Então, o pecado contra o Espírito Santo é justamente isso, é negar o amor de Deus, é não aceitar o amor de Deus, é não aceitar o perdão de Deus, é rejeitar o perdão de Deus, é rejeitar a Deus. Isso é o pecado contra o Espírito Santo, isso é o pecado contra Deus que não tem perdão. Porque Deus não pode perdoar aquele que não quer ser perdoado. De fato, eu já deixo a tarefa para a aula de vocês, para a aula número 40. Vocês vão pesquisar e vão me fazer um estudo mais aprofundado. É que o catecismo aqui ele não explica tudo, né? Mas eu não quero aprofundar com vocês, lógico, poderia aprofundar muito mais. Mas vocês vão fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, pesquisando o que é realmente o pecado contra o Espírito Santo. Vocês não vão se contentar só com o que diz o catecismo no número 1864. Vão atrás e vão apresentar como tarefa dessa aula um estudo mais aprofundado sobre o que é realmente o pecado contra o Espírito Santo. Tá bom? Essa é a tarefa da aula número 40. E por último, queridos irmãos e irmãs, 5 pontinhos, 5 numerozinhos. O número 4, a proliferação do pecado. O catecismo vai falar da proliferação do pecado. O que ele vai dizer aqui no número 1865? O pecado arrasta o pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. Ou seja, o pecado cresce, irmãos. O pecado cresce e nós não podemos colaborar com o crescimento do pecado. E nós percebemos, né, na sociedade atual que nós vivemos. Impressionante, né? A quantia de pecados, de faltas contra o amor de Deus que existem na sociedade. É uma coisa impressionante, irmãos. Quantas faltas contra o amor de Deus que existem na sociedade. Muitas faltas contra o amor de Deus. Isso é impressionante, não é verdade?
Os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que se opõem ou relacionando-se com os pecados capitais que a experiência cristã distinguiu na sequência de São João Cassiano e São Gregório Magno. Chamam-se capitais porque são gerados de outros pecados e de outros vícios. São eles a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça ou a negligência ou assédia. Os pecados capitais são pecados que geram outros pecados. De fato, eu tenho um curso completinho sobre os pecados capitais. São 8 aulas. A primeira aula é a introdução e depois cada aula é um pecado que eu trato. E como vencer aquele pecado, como controlar aquele pecado. São aulinhas de 40 minutos a 1 hora. Quem quiser fazer esse curso sobre os pecados capitais, que são 8 aulinhas, conversa comigo no WhatsApp, que daí eu passo o link para que vocês possam fazer a inscrição na plataforma para fazer esse curso. É um cursinho assim bem rápido, que são 8 aulas, né? Mas ali eu trato pecado por pecado, cada um dos pecados capitais. Tá bom? Vamos lá. A tradição catequética lembra também a existência de pecados que bradam ao céu. O sangue de Abel, o pecado dos sodomistas, o clamor do povo oprimido no Egito, o lamento do estrangeiro, da viúva, do órfão, a injustiça para com o salariado, e assim por diante. Agora vejam bem, irmãos, o pecado é um ato pessoal, mas afeta toda a humanidade. Afeta toda a humanidade. Por isso diz o catecismo que nós temos responsabilidade também pelos pecados de outros, quando nós cooperamos com o pecado de outros. E quando nós cooperamos com o pecado de outras pessoas? Quando nós tomamos parte nele, seja direto e voluntariamente. Quando nós aprovamos e aconselhamos aquele pecado e aplaudimos. Pode acontecer que a gente vê uma pessoa cometendo um pecado e nós meio que aprovamos. Quem sabe não fazemos diretamente, mas aprovamos. A vida é dele, tá certo? Não, tá errado. Também cooperamos contra o pecado quando não denunciamos o pecado e os erros. E também cooperamos contra o pecado quando nós protegemos e apoiamos aqueles que praticam o mal. Com tudo isso, nós nos tornamos cúmplices. Por exemplo, se eu apoio um político que é ladrão, corrupto, e eu em consciência sei que aquele político é assim, eu estou cometendo pecado, porque eu estou apoiando a corrupção, a ladruagem e a injustiça. Isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos apoiar o pecado, temos que denunciar. Seremos perseguidos, mas a graça de Deus estará em nós. Portanto, é isso que ensina o Catecismo da Igreja Católica. Como essa aula é uma aula que foi dada e ela está exposta ali no YouTube de forma pública para todas as pessoas que queiram assistir, não somente para quem fez a inscrição no curso do Catecismo, ok? Todos aqueles que quiserem saber mais sobre o curso do Catecismo, esse meu curso completo, aí está na tela final aqui o meu WhatsApp. Só me mandar uma mensaginha e dizer: professor, eu gostaria de saber mais sobre o curso do Catecismo. Imagina que essa aula que vocês fizeram agora é só uma das 70 aulas.
do curso do Catecismo. Essa aula de número 40 é uma das 70. Então, se você quer aprofundar mais o Catecismo e conhecer mais sobre a temática, me manda o WhatsApp que eu mando as informações. Tá bom? Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora te proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém?